Fala professor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou aqui para trazer para vocês, aqui para o nosso canal, mais um vídeo de revisão, falando um pouquinho sobre a temporada do que foi o Fluminense, falando um pouquinho do que foi o jogo que encerrou a temporada do nosso Tricolor contra o Bragantino no domingo. Um jogo muito importante que finalizou uma temporada bacana, uma temporada muito legal. Fazia muito tempo que eu não via o Fluminense atuando tão bem, de uma forma tão segura, sobressaindo em cima de adversários, enfim, menos qualificados ou até mais qualificados, falando de nomes, né? Mas uma temporada muito bacana. É claro que a gente esperava algumas coisas a mais, uma classificação para a Libertadores, um título mais relevante do que foi o Campeonato Carioca. É claro que a gente não pode desvalorizar o que é o Campeonato Carioca. É lógico que ele não é mais um parâmetro, né, para grandes competições, como já foi outrora, mas conquistar um título em cima do nosso maior rival é sempre muito importante, não só pela questão da rivalidade, mas para se mostrar como potência dentro do estado do Rio, e não só do estado do Rio, mas no Brasil também. Então, parando um pouquinho de analisar com o coração e trazendo mais para o lado racional, a temporada do Fluminense foi uma temporada boa. Pelo futebol, por onde a gente chegou, semifinal da Copa do Brasil, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, a tendência é que a gente continue evoluindo, dependendo do trabalho que será feito no Fluminense na próxima gestão, eleições agora no final do ano. Então, a perspectiva é de coisas boas, né? 2023 promete muita coisa boa. Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, não quero fazer uma análise completa sobre o jogo, mas sim sobre alguns problemas que eu encontrei na partida de ontem. O Fluminense ontem entrou de novo com o Alexander na lateral esquerda, entrou com o Iago numa zona de criação que, para mim, não é a função dele, ele não faz bem essa função de criação, mas como jogador que vai e volta, um box to box, ou que se doa o jogo inteiro, é um jogador muito útil na temporada, que foi um jogador muito útil no início da temporada e se tornou muito útil também no final da temporada. É um jogador que o Fluminense tem que tentar manter no elenco, mesmo já com sondagens de outros clubes. Na São Paulo, por exemplo, já tem observado o Iago. É um jogador que complementa muito bem esse elenco do Fluminense, mas não para a função que ele atuou ontem. Inclusive, essa função ali do armador, do camisa 10, clássico mesmo, eu já percebi há alguns jogos, né? Toda vez que o Ganso não joga bola, o quão limitada fica essa questão da armação do Fluminense. O Arias, na partida de ontem, para variar, né, correu de um lado para o outro, fez tudo que podia, marcou, se esforça no setor defensivo, no meio e até na finalização das jogadas, mas não é um criador de jogadas de fato, não é um camisa 10. Deu diversas assistências na temporada, mas não é exatamente esse camisa 10 clássico. E quando o Paulo Henrique Ganso não joga, o Fluminense sente muita falta desse camisa 10. O Iago tentou fazer isso ontem, o Natan já tentou fazer isso em algumas partidas, e não é exatamente a mesma função, né? Não fazem exatamente as mesmas coisas, até porque são jogadores diferentes e não tem por que cobrar que façam as mesmas coisas. Mas o que fica para mim é que o Fluminense precisa encontrar no mercado uma opção para banco de reservas que se aproxime dessa qualidade que o Ganso tem de construção de jogadas, de construtor de jogadas. Foi uma percepção muito evidente ontem no jogo, aliás, no jogo contra o Bragantino. A falta que faz, né, o Paulo Henrique Ganso, aquela mente que pensa mais rápido do que o adversário, ou até que os próprios companheiros, que deixa o jogador na cara do gol, enfim. Pensar num atleta para compor o elenco, para ser um substituto, talvez não à altura, porque é difícil encontrar um substituto à altura para esse nível de jogador, mas um cara que faça a gente sentir menos falta do que de fato sentimos. Uma outra posição importante que a gente precisa pensar muito, depois que o Alexander entrou na lateral esquerda, eu vou falar para vocês que meu coração até se aliviou um pouco nessa busca pelo lateral esquerdo. Mas a partida de ontem me trouxe um alerta. O Fluminense encontrou na partida contra o Bragantino um atleta muito rápido, um driblador, finalizador, que deu muito trabalho para o Alexander, que é o Arthur. Então, ligou um alerta de
quando o Fluminense enfrentar times assim, quando o Fluminense enfrentar times assim na Libertadores ou no próprio Campeonato Brasileiro, pode ser que o Alexander não esteja preparado, de fato, para encarar uma marcação homem a homem. E isso, de fato, é muito importante. E outra, né? Na Libertadores, além desses jogadores técnicos e dribladores pelas pontas, não é qualquer contato que o juiz vai dar falta. Então, ligou um alerta que o Fluminense deve continuar assim, procurando esse lateral esquerdo no mercado, fazendo com que o Alexander cresça, evolua aos poucos, né? Consiga ser esse reserva ou até titular às vezes, mas não só na lateral esquerda, né? O Fluminense tem que trabalhar o Alexander para suprir essa ausência, como acontece com o Calegari na direita, né? Às vezes atua ali, mas não sempre. A função principal do Alexander tem que ser o meio, até para preparar ele para uma possível venda do André, do Martinelli, ou enfim, para recompor aquele meio campo em caso de ausências, como aconteceu esse ano com o Nonato. Então, assim, claro que o Alexander tem um potencial muito grande, o Fernandinho está encantado com ele, a torcida está encantada com ele, mas aos poucos, né? Ele tem muito a crescer, principalmente atuando na posição dele, mas tem um menino muito bom na base também, então tem que ser trabalhado tudo aos poucos, né? Sem queimar etapas. Então, trazer um lateral esquerdo para ser titular absoluto é importante para dar experiência até para essa molecada que tem subido. Outra percepção importante no jogo de ontem, né? Mais uma coisa que vale ressaltar no jogo de ontem. Como a temporada começou maravilhosa e como terminou maravilhosa, e não poderia ser diferente. O gol do Fluminense de ontem, passe do John Arias, gol do Germancano, a dupla que, para mim, fez o maior sucesso no futebol brasileiro desse ano. Enfim, né? Trabalhando como duplas, acho que essa, sem dúvida, é a dupla do ano. Infelizmente, o John Arias não esteve na seleção do campeonato, o que para mim é uma injustiça, mas, enfim, né, a gente tem que trabalhar com que é até bom que ele não esteja na seleção do campeonato, porque assim atrai menos olhares para ele e faz com que o Fluminense consiga manter esse jogador. Vai ser muito difícil, é claro que tem muita gente olhando já, tem muita gente já de olho no nosso colombiano, mas enfim, né? Mas precisa tentar manter essa base para a Libertadores. É claro que depois da Libertadores a história é outra, a gente sabe da necessidade do Fluminense de vender atletas. Então, manter a base com Nino, André, Arias, Ganso e Cano, para mim é o mais importante para o ano que vem. E para a gente finalizar, eu gostaria muito de saber de vocês como é que vocês avaliam a temporada do Fluminense, assim, de 0 a 10. Como é que vocês avaliam desde lá, da construção do elenco, Campeonato Carioca, Libertadores, né? Pré-Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, de 0 a 10, como é que vocês avaliam? E aí vocês podem avaliar com o coração, podem avaliar com a razão, enfim, da forma que vocês quiserem. Na minha humilde opinião, se fosse para avaliar de 0 a 10, eu acho que eu avaliaria com um 7, talvez, né? Pela temporada que foi, pelos problemas que a gente teve e pela construção do elenco que foi uma construção é, que faltou em alguns pontos, sim, mas que trouxe um resultado que há muito a gente não via, né? E essa prova, uma prova disso, é o abraço que a torcida deu ao clube. Eu não sei vocês, mas já deu uma saudade danada, já, enfim, ver o Fluminense, para mim, é a melhor coisa que acontece no meio de semana, ou final de semana, e é muito bom. Acompanhar o Fluminense é muito bom e passar 2 meses sem ver, eu já vou ficar com saudade, que comece a copinha, não sei se vocês são assim também, mas comece a copinha logo, porque quando vem a copinha a gente já sabe que o Carioca tá pertinho, e quando vem o Carioca a gente sabe que os campeonatos vão se somando e, caramba, vou sentir muita falta. Bom, o vídeo de hoje é isso. Amanhã eu quero trazer um vídeo aqui para o canal falando um pouquinho sobre SAF, falando um pouquinho sobre investimentos, falando um pouquinho sobre contratações que o Fluminense está preparando, está tentando no mercado, buscando uma complementação do que foi esse elenco. Uma temporada muito boa, muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E, só para finalizar, essa temporada ela foi tão boa que me fez criar esse canal falando sobre o nosso tricolor.
o ano foi bem complicado, né, gente? O ano foi complicado, acho que para todo mundo. Vocês não sabem o quanto é bom produzir para vocês, falar sobre o Fluminense, falar para vocês sobre o nosso tricolor. Assim, o Fluminense me tirou de um problema que era, sabe? Eu encontrei no tricolor, no nosso tricolor, uma força a mais para me manter bem, para me manter próximo de vocês. É um prazer enorme, assim, estar trabalhando e produzindo e evoluindo. Eu acho que vocês perceberam que mudou o canal e se vocês pararem para ver do primeiro vídeo até esse, já houveram algumas alterações. É, Enfim, eu espero que vocês tenham gostado até dessa alteração. Acho que o áudio hoje vai estar um pouquinho melhor. Tem um microfone aqui do meu lado, não sei se vocês podem ver, também até encostei nele aqui. Enfim, tomara que tenha melhorado para vocês. Trabalho muito, ou tento trabalhar para que vocês se sintam cada vez mais em casa, não só aqui no canal, mas lá no grupo do WhatsApp, que inclusive vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. É, Bom, vocês são minha força. Se vocês puderem, é claro, transmitam esse vídeo, compartilhem, curtam, comentem. É a casa de vocês. Estou fazendo de tudo para que vocês se sintam cada vez mais em casa. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!